Bom dia, despertando com Dharma, dia 2 de abril, hoje é sexta-feira santa. Tudo bem com vocês? Uma data importante, não só para os católicos, mas para a cultura brasileira, a cultura católica. Bom dia, Úrsula, bom dia, Ana Tereza. Eu fiquei pensando se eu teria público hoje no feriado, uma sexta santa. Tá aí, ó. Tá aí a resposta. Começando com Feito Fumaça, da Juiz Traçacapa. Juiz Traçacapa é da... Bom dia, Fabiola. Bom dia, Luísa. Bom dia, Silvia. Bom dia, Maria. Bom dia, Rúbia. Tudo bem? Que bom tê-las. Eu achei que não teria público hoje numa sexta-feira santa. Tá aí, ó. Que bacana. Bom dia, Jonathan. Oi, Luciana. Bom dia, Cris. É hoje o dia que se colhe Marcela? Não me lembro mais dessa... Eu lembro que acontecia isso quando era criança. Antes do sol nascer, né? Bom dia, Marisa. Feito Fumaça. Bom dia, Rosana. Tudo bem? Que bacana. Bom tê-las aqui numa sexta santa. Vamos começar o despertando com Dharma, com calma. Hoje a gente pode estender um pouco mais nosso silêncio. Aproveitar. Hoje é um dia que, né, para a cultura, não se faz coisas mundanas, né? Tipo limpar a casa. Eu lembro que minha mãe dizia que não podia limpar a casa, não podia fazer coisas assim do dia a dia, né? Um dia de interiorização, assim, né? E de alguma forma a gente acaba pegando essa cultura, né? E acho bacana, assim, essa mescla. Sempre tive boas lembranças desse dia, assim. Um dia que meu pai fazia um carreteiro de bacalhau, sabe? Então é uma coisa bacana de se ver, assim. Eu era o pai que cozinhava lá em casa, a mãe não era da cozinha, não curtia a cozinha. Então é isso. Então a gente está lendo A Arte da Felicidade. Bom dia, Isis, tudo bem? A Arte da Felicidade com o Dalai Lama, na visão dele. E a gente parou aqui, ó, na página 217. Ao falar da importância de ser flexível, maleável e adaptável, não pretendo sugerir que nos tornemos camaleões, mergulhando em qualquer novo sistema de crenças do qual por acaso estejamos próximos na ocasião, mudando nossa identidade, absorvendo passivamente cada ideia a qual sejamos expostos. Estágios superiores de crescimento e do desenvolvimento depende de um conjunto de valores fundamentais que possam nos nortear. Isso a gente tem que ter muito cuidado mesmo com essa questão de flexibilidade. Tem que entender bem isso, porque a flexibilidade é uma flexibilidade de um posicionamento da mente num lugar neutro, mas ele não é neutro de opiniões, ele é um lugar neutro, estabilizado, autoestabilizado. No budismo vai se chamar de bem-aventurança, é praticamente um estado de samadhi. Então esse lugar de flexibilização é tu olhar deste lugar que tu estás, sem os condicionamentos que tu tens e sem olhar com um olhar de julgamento, porque são os teus condicionamentos que julgam a postura do outro, a situação do outro. Então esse olhar nesse lugar neutro, esse é um lugar onde ainda nada foi surgido, é um não surgido, não surgimento, assim. Então quando a gente olha desse lugar, vai dizer, tá, mas e quem é que está olhando então? Né? A consciência do próprio ser consciente. Então tu está olhando desse lugar e tu está observando tudo. Isso é muito importante. E às vezes basta tu não olhar dessa forma em algum momento da tua vida e a confusão está feita, né? E aí gera infelicidade. O objetivo do livro é nos mostrar onde a gente gera felicidade. Então às vezes tu olha desse lugar assim, tu ter esse momento, né? E aqui ele está falando das pessoas que que são camaleões, né? Camaleoas. Tem aquela música do Caetano, né, que é maravilhosa, né? Rapte-me camaleoa, adapte-me a uma cama boa, acerte uma mensagem à tua.
E aí então tem essa visão, tem pessoas que ficam mudando assim, né? Eu conheço várias pessoas que fazem isso assim, né? Mudando de opinião, mudando de lugar, fazendo milhões de cursos. Tu olha, tá fazendo um curso daqui, daqui a pouco tá fazendo outro curso, daqui a pouco tá fazendo outro curso. É uma loucura. Eu digo, mas por que tu faz tanta coisa? Não, eu preciso ter isso. Eu preciso ter uma visão ampla das coisas. Não, tu tá só consumindo. Calma. A visão ampla, a visão flexível não é consumir tudo que tem à sua volta. É tu estar num lugar de não consumo, de não posicionamento no momento. E não posicionamento é só um momento, entendeu? É estar nesse lugar livre de condicionantes. Um sistema de valores que possa conferir continuidade e coerência às nossas vidas, pelo qual possamos avaliar nossas experiências. Um sistema de valores que possa nos ajudar a decidir quais objetivos são realmente dignos dos nossos esforços e quais são desprovidos de significado. A questão é descobrir como podemos manter com coerência e firmeza esse conjunto de valores latentes e ainda assim permanecer flexíveis. O Dalai Lama parece ter conseguido esse feito, começando por reduzir seu sistema de crenças a alguns fatos fundamentais. Primeiro, sou um ser humano. Segundo, quero ser feliz e não quero sofrer. Terceiro, outros seres humanos, como eu, também querem ser felizes e não querem sofrer. Imagina, é uma regra super básica, né? Com isso a gente poderia continuar no mundo, né? De alguma forma, assim, bem tranquilo, né? Realçar o terreno comum que ele compartilha com os outros, em vez das diferenças, resulta numa sensação de ligação com todos os seres humanos e conduz à sua crença básica no valor da compaixão e do altruísmo. Usando a mesma abordagem, pode ser tremendamente gratificante apenas dedicar algum tempo a refletir sobre nosso próprio sistema de valores e reduzi-lo a seus princípios fundamentais. É a capacidade de reduzir nosso sistema de valores aos seus elementos mais essenciais e viver de acordo com essa posição privilegiada, que nos permite maior liberdade e flexibilidade para lidar com a enorme sucessão de problemas que nos confrontam diariamente. Subtítulo: A procura do equilíbrio. Tudo bem até aqui, gente? Estão tranquilos? Sexta-feira o pessoal chegou mais gente aí, hoje com mais calma. Desenvolver uma abordagem flexível diante da vida não só contribui para nos ajudar a lidar com problemas do dia a dia, também passa a ser uma pedra angular para um elemento essencial de uma vida feliz, o equilíbrio. Acomodando-se confortavelmente na sua poltrona, um dia de manhã, o Dalai Lama explicou o valor de se levar uma vida equilibrada. Uma abordagem hábil e equilibrada diante da vida, com o cuidado de evitar exageros, torna-se um fator importantíssimo na conduta da nossa existência diária. É importante em todos os aspectos da vida, por exemplo, ao plantar uma muda de uma planta ou de uma árvore. No seu primeiríssimo estágio, é preciso ser muito hábil e delicado. Um excesso de umidade a destruirá. O excesso de sol a destruirá. A falta deles também a destrói. Logo, o que é necessário é um ambiente muito equilibrado, no qual a muda possa apresentar um crescimento saudável. Ou ainda, quando se trata da saúde de uma pessoa, um excesso ou falta de qualquer coisa pode ter efeitos nocivos. Por exemplo, creio que o excesso de proteína é prejudicial e a falta também. Esse equilíbrio, gente, para quem é um praticante de meditação, embora a gente pratique somente ainda em estágios iniciais, porque a nossa vida é essa vida que a gente chama no budismo de grosseira, né? Grosseira no sentido porque todos esses ruídos externos nos atrapalham muito, assim, né? Para nosso, e ao mesmo tempo atrapalham, mas é o nosso mestre, né? Porque são os ruídos do dia a dia, os problemas, os ruídos, os sons, as imagens, né? Tudo que acontece no nosso dia, captado pelo nosso sentido, são nossos mestres, porque a gente aprende com isso, aprende a não reagir com isso. Mas tudo isso é grosseiro porque nunca há um momento de silêncio, né? Então vocês imaginem assim, né? Aqui está falando de um lama, né? Lama quer dizer mãe, né? Quer dizer professor, né? Então está falando de um lama que viveu no Tibete, num lugar nas montanhas do Himalaia, isolado por dezenas de anos, né?
E eles não tinham esse ambiente barulhento assim como a gente tem, né, aqui no Ocidente, né? Então ainda é assim lá hoje, né? De alguma forma. Então imagina como é que é a mente desses seres, né? Mas ao mesmo tempo eles estavam estudando e praticando. Então uma mente super viva, super versátil, né? Ativa, mas ao mesmo tempo silenciosa, sem todos esses ruídos. A nossa mente é muito bagunçada, a nossa mente é com muitos desequilíbrios. Então, para atingir esse equilíbrio, a meditação ela é fundamental. Mas só que a meditação tem que ser praticada de uma forma intensa, para que a gente alcance pequenos samadhis durante o dia, que são estágios de equilíbrio, assim, e manter aquilo. Isso é muito difícil de manter. Essa abordagem hábil e delicada, com cuidados para evitar extremos, aplica-se também ao crescimento saudável mental e emocional. Por exemplo, se nos flagramos sendo arrogantes, envaidecidos, com base nas nossas qualidades ou realizações supostas ou verdadeiras, o antídoto consiste em pensar mais sobre nossos próprios problemas e sofrimentos, numa contemplação dos aspectos insatisfatórios da existência. Isso irá nos ajudar a baixar o nível do nosso estado mental exaltado, trazendo-nos mais para o chão. Já pelo contrário, se descobrirmos que refletir sobre a natureza decepcionante da existência, sobre o sofrimento, a dor e temas semelhantes, faz com que nos sintamos totalmente arrasados com tudo isso. Aí também há o perigo de chegar ao outro extremo. Nesse caso, poderíamos ficar totalmente desanimados, indefesos e deprimidos, pensando que não conseguimos fazer nada, que não servimos para nada. Nessas circunstâncias, é importante a capacidade de elevar nossa mente, refletindo sobre nossas realizações, sobre o progresso que fizemos até o momento e sobre outras qualidades positivas, de modo a poder melhorar a disposição e escapar daquele estado de espírito desanimado ou desmoralizado. Portanto, o que é necessário aqui é um tipo de enfoque muito equilibrado e hábil. Não é fácil. Não se trata apenas dessa abordagem ser valiosa para a nossa saúde física e emocional. Ela se aplica também ao nosso desenvolvimento espiritual. Ora, por exemplo, a tradição budista inclui muitas técnicas e práticas diferentes. É, porém, importantíssimo ser muito hábil na aplicação que damos às várias técnicas e procurar não chegar a extremos. Também, sob esse aspecto, precisamos de uma abordagem hábil e equilibrada. Senão fica um materialismo espiritual. O materialismo espiritual é as pessoas que se prendem a qualquer estudo, seja ele espírita, católico, budista, e não conseguem compreender que tu está vivendo nesse mundo 3D aqui, nesse mundo humano, nesse mundo relativo. Porque esse mundo que a gente vive ele é relativo, ele não é absoluto. O absoluto ele só existe dentro da mente, ou na terra pura dos Budas. Então a gente não é Buda, né? A gente não é Cristo. Então a gente não tem esse... A gente tem isso, mas a gente não alcançou. Todos temos. Todos. Mas a gente fica com esse materialismo espiritual, é justamente achar que a gente tem que ficar só praticando isso, praticando. Tem gente que entra nessa fissura, assim, e fica naquele mundo ali e esquece do mundo aqui, esse mundo terreno, assim. E aí começa outras relações espirituais e tudo mais. Bacana, mas não vai funcionar. Lamento dizer, não vai funcionar. É muito bom, mas não vai funcionar. Porque tu te desconecta com a realidade, e a realidade ela é essa aqui mesmo. Quando nos dedicamos à prática budista, é essencial ter um enfoque coordenado, que associa o estudo e o aprendizado às práticas de contemplação e da meditação. Então tu estuda, tu contempla e tu medita. Essa é a base o tempo todo. Vocês não precisam ser budistas para fazer isso. A gente estuda, a gente contempla aquilo, a gente vê como aplicar aquilo no mundo, que é a ação, né? E aí tu medita. E meditar não é meditar sobre aquilo, meditar é silenciar a mente, tu não contempla mais. Porque existia uma coisa que se dizia antigamente, vocês lembram? Porque é a turma aí dos mais velhos, assim como eu, vocês lembram que diziam, Rosa, tu que chegou agora, tu vai lembrar. Lembro que dizia assim, quando a gente aprontava alguma coisa, os professores mandavam a gente, vai meditar sobre isso. Lembra que era essa frase que diziam, né? Como se fosse meditar, e era quase como um castigo, assim, do tipo, pensa sobre isso que tu fez agora e vê se isso faz algum sentido na tua vida, assim, que tu aprontou, assim, né? Medita sobre isso.
E aí a palavra meditar ficou uma coisa como se fosse quase um castigo, assim, né, para a criança, para o adolescente e tal. Não medita sobre isso. E não é isso. Medita sobre isso e silencia a tua mente. Agora, a palavra certa deveria ser contemple isso. Contemple isso. Aí sim, aí tu vai contemplar aquilo, né? Então tu vai trazer para o teu templo aquilo. O teu templo é onde tu tem as informações para lidar com aquela contemplação, né? Para lidar com aquela informação. Meditar é simplesmente silenciar. Não existe nada ali. Na meditação estabilizadora. Esse é um ponto relevante para que não haja nenhum desequilíbrio entre o aprendizado intelectual ou acadêmico e a implementação prática. Em caso contrário, há o perigo de um excesso de intelectualização sufoque as práticas mais contemplativas. Por outro lado, um excesso de ênfase na implementação prática sem o estudo acaba sufocando o entendimento. Por isso é preciso que haja o equilíbrio. O que o Dalai Lama está querendo dizer aqui? Assim, tu só meditar sem tu ter o conhecimento o conhecimento do budismo, no caso a gente está falando do budismo aqui. Se tu não tiver o conhecimento, não vai servir para nada. Não vai adiantar. Porque é um tripé. Agora, se tu só estudar e não meditar, também não vai servir para nada, porque tu intelectualiza. Aí é sempre aquela pergunta, quem intelectualiza? Né? Qual é o ser que está intelectualizando? É a parte cognitiva do nosso cérebro. Né? Então é a parte superficial do nosso cérebro, não é a parte que é a parte mais... não é a parte mais funda da nossa mente. Então a gente está conceitualizando, a gente está usando intelectualização, dizendo, nossa, eu sou incrível, não sei o quê. Para o budismo isso é superficial, é totalmente superficial. Não quer dizer que não tenha mérito, não quer dizer que tenha significado, não quer dizer, mas ela é superficial. Porque aquele que intelectualiza tem um condicionante antes. Ele tem, o que são esses condicionantes? Uma coisa que tu diz, eu gosto dessa estrutura de pensamento, eu não gosto daquela outra, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E para gostar e não gostar daquilo, tu está começando a eliminar alguns aspectos, tendo resistência a alguns e tendo aproximação a outros. E quando tu faz isso, tu não está numa mente flexível, que o Dalai Lama está falando aqui. A tua mente não é flexível. Nem um pouco, ela está fazendo escolhas. E escolhas totalmente racionais, cognitivas. Então, a meditação, ela vai fazer com que tu chegue nesse fundo, nesse estado de estabilização e perceba aquele que está criando o condicionante para chegar a um resultado. Porque a mesma mente que pensa é a mesma mente que te botou no problema que tu tem. Então, quando tu está ali ruminando, achando, achei uma solução, deixa eu te lembrar que é a mesma mente que te botou no problema. Ela vai achar a solução de acordo com o que tu está vendo. É a base científica. A ciência funciona assim. A ciência vai achar a vacina. Só acharam a vacina porque eles estavam procurando aquilo. Entenderam? Eles não vão achar vacina para, sei lá, o câncer procurando para o Covid. Entendeu? Não vão achar. Eles vão achar. A ciência sempre é muito limitada. A ciência é um aspecto limitado, embora transformador. Elas vão encontrar somente aquilo em que elas estão olhando, nunca fora daquilo. É uma limitação de posicionamento. É esse sentido. Então a gente tem que ter cuidado. Aquilo que a gente está buscando é aquilo que a gente vai encontrar. Em outras palavras, disse ele, após um instante de reflexão, a prática do Dharma, né, então o Dharma com D maiúsculo, que são os ensinamentos. O Dharma, quando vocês leram um livro com D minúsculo, são os fenômenos mentais. Aí é outra coisa, isso eu só ensino para quem está fazendo as mentorias de meditação comigo. Então eu ensino a observar os fenômenos mentais, que é o Dharma com D minúsculo. O Dharma, a prática do Dharma, a verdadeira prática espiritual, é, em certo sentido, semelhante a um estabilizador de voltagem. A função do estabilizador consiste em impedir oscilações de energia, e, em vez disso, fornecer uma fonte de energia estável e constante. O Senhor salienta a importância de evitar os extremos. Atalhei. Mas será que chegar a extremos não é o que proporciona emoção e entusiasmo na vida? Claro, a gente quer sempre estar no limite, né? A gente quer sempre estar nos provocando alguma coisa. Né? É do ser humano. Se evitarmos todos os extremos da vida, sempre escolhendo o caminho do meio, isso não levaria a uma existência insípida e sem graça? Baita pergunta, né, tio?
Creio que você precisa compreender a origem ou a base dos extremos de comportamento. Respondeu ele, negando com um movimento de cabeça. Tomemos, por exemplo, a busca de bens materiais, moradia, mobília, vestuário e assim por diante. Por um lado, pode-se ver a pobreza como um tipo de extremo e temos todo o direito de lutar para superá-la e para garantir nosso conforto físico. Por outro lado, o excesso de luxo, a busca exagerada da riqueza é outro extremo. Nosso objetivo final, ao procurar maior prosperidade, é uma sensação de satisfação, de felicidade. No entanto, a própria fundamentação da busca por mais é uma impressão de não ter o suficiente, um sentimento de insatisfação. Esse sentimento de insatisfação, de querer sempre mais e mais, não deriva da atração inerente que os objetos que buscamos exerceriam sobre o nosso desejo, mas deriva, sim, do nosso estado mental. É por isso que acredito que nossa tendência a chegar a extremos é muitas vezes nutrida por um sentimento latente de insatisfação. Né? Vocês concordam com isso? Eu concordo. Eu acho que a gente busca esses extremos porque a gente nunca está satisfeito com o que a gente é, o que a gente tem, o que a gente está vivendo. Né? E naturalmente pode haver outros fatores que levam a extremos. Mas eu considero importante reconhecer que, embora chegar a extremos possa parecer atraente ou empolgante, em termos superficiais, essa atitude pode de fato ser prejudicial. Há muitos exemplos de perigos de chegar a extremos, do comportamento desenfreado. Creio que com a análise dessas situações conseguiremos ver que a consequência das atitudes extremas é que nós mesmos acabamos sofrendo. Por exemplo, numa escala planetária. Se nos dedicarmos à pesca excessiva, sem uma consideração adequada pelas consequências a longo prazo, sem uma noção de responsabilidade, o resultado será o esgotamento da população dos peixes. Ou o comportamento sexual. É claro que existe um impulso sexual biológico, pela reprodução e tudo mais. No entanto, bem como a satisfação que se obtém com a atividade sexual. No entanto, se o comportamento sexual for levado a extremos, sem a responsabilidade adequada, ele leva a muitos problemas, abusos como a violência sexual, incesto e tal. O Senhor mencionou que além de uma sensação de insatisfação, pode haver outros fatores que levam a extremos. Sem dúvida, disse ele, assentindo com a cabeça. Pode dar um exemplo? Creio que a mentalidade estreita poderia ser mais um fator que leva a extremos. Mentalidade estreita em que sentido? A pesca excessiva, que leva ao esgotamento da população de peixes, seria um exemplo de mentalidade estreita, no sentido de que a pessoa está olhando exclusivamente para o curto prazo, ignorando a realidade maior. Isso está cheio de coisa por aí, gente, assim, né, gente? Então nem tem que falar sobre isso. Nesse caso, não é sobre a pesca que eu estou falando, né? Nesse caso, poderíamos usar a instrução e o conhecimento para ampliar nossa perspectiva e tornar nossos pontos de vida menos estreitos. Vamos dar uma paradinha por aqui. Então, essa mentalidade estreita, essa visão individual, assim, né? Tá cheio por aí, não vou nem citar exemplos, que é só vocês olharem. Tá todo mundo pedindo para que todo mundo fique em casa e tenha cuidado. E aí as pessoas mostram foto fazendo viagens e coisas. Eu não concordo, absoluto, assim. Porque por mais que a pessoa diga que eu preciso sair, todo mundo precisa. Todo mundo está precisando de férias, de tempo, de vida, não é só uma questão sua, assim, não é uma prioridade sua, é uma prioridade de todos os seres. Todos os seres. Então, quando tu burla essa rede assim, de solidariedade, em que tu entende que todo mundo está precisando, e aí tu vai buscar isso para ti, porque eu estou tendo cuidado, não está tendo cuidado. A partir do momento que tu para na estrada para comer alguma coisa, uma viagem, para ir ao banheiro, para dormir num lugar que tu não conhece, ter um contato com alguém, pronto, acabou, né? Mas eu não pego, meu vírus, eu tenho um corpo que não pega, mas então vai passar para alguém.
Enfim, então ele está falando aí sobre isso, sobre essa questão de ver as coisas assim, sobre uma mente estreita, né? E de fazer coisas de alto proveito, mas tudo bem, vamos lá. Vamos, hoje é sexta-feira santa, vamos estabilizar um pouquinho para a gente ir para o nosso dia de feriado de boa, assim, com a mente flexível, com um olhar de solidariedade, um olhar para o outro, que todos nós estamos nesse momento, não é uma pessoa ou duas, é o planeta todo, né? Então a gente vai estabilizar. Pode ser? Então quem continua deitada, né? Deitado, continue. A gente vai fazer uma estabilização curta. Depois quem quiser continuar, pode continuar. Quem já está sentado, tomando seu café, alguma coisa assim, então senta, as costas eretas, cabeça levemente inclinada para baixo. Inspirem profundamente pelas narinas e soltem pela boca no suspiro. Repita a operação quantas vezes for necessário. Soltando completamente seu corpo. Observe como está seu corpo agora, nesse momento, antes e após a respiração. Então hoje é um dia católico, um dia que é comemorado a morte de Jesus Cristo. Tem uma referência muito grande na cultura brasileira, um país notoriamente católico, com uma cultura de milênios, assim como o budismo. Mas tentem trazer para vocês, além da religião, agora uma lembrança de infância, desses momentos que vocês passavam em casa. Pode ser que vocês estivessem em outra cidade, em outro momento da vida, mesmo os que não são, os que não tiveram uma religião católica, mas quase todo mundo no Brasil praticamente comemorou a Sexta-feira Santa, comemorou os dias que antecedem a Páscoa, a ansiedade por receber os chocolates, decorar seu ninho. Quem fez caça ao ninho, quem decorou seus ninhos com caixas de sapato, com rendas, da forma que foi, a época que foi sua. Lembre de sua época. Pode ser que essa época esteja acontecendo agora, ou há pouco tempo atrás, dependendo da sua idade. Traga à mente uma imagem da infância. Dessa expectativa da Sexta-feira Santa. Desse movimento que acontecia na sua casa, no seio da sua família. Veja como é bom trazer esses momentos, trazer essa memória dessas datas. Sinta-se como sendo aquela criança agora, com aquela expectativa do que aconteceria naquele dia silencioso, do almoço diferente. Veja se você consegue se conectar com essa energia desse dia. Observe como está seu corpo agora com essa lembrança. Que partes do seu corpo você reconhece que toca essa lembrança? Traga lembranças positivas. Se sentir que nesse momento traz alguma saudade de alguém que participava desse ritual e já não está mais contigo, apenas traga essa memória e viva com essa pessoa. Se conecte a essa pessoa. E observe que parte do seu corpo essa pessoa te toca agora.
Se preferir, leve a mão até esse lugar. Se precisar, inspire e expire, soltando o ar. E veja como é bom ter passado por essas lembranças. Leve essa sensação consigo ao longo do dia, procurando esse dia hoje como um estado de silêncio, mas um silêncio livre, não de ditadura, de imposição, mas um silêncio natural, um silêncio relaxante, sem exageros. E vai percebendo durante o dia todo de hoje, se em algum momento você sente a aproximação dessa pessoa que já não está mais contigo. Se você sente que ela está perto de ti, e aí simplesmente sorria quando sentir esse momento. E agradeça. De alguma forma, hoje é um dia que se comemora na religião católica a morte, mas é a ressurreição. Então ressuscitem memórias boas, sentimentos bons, sensações boas daqueles momentos. E sorriam por trazer consigo ainda esses momentos bonitos que teve na sua infância. Observe mais uma vez a sua respiração, o ar entrando, o ar saindo. Veja como é bom. Seu corpo deve estar mais silencioso nesse momento, mais descontraído. E nesse momento vai voltando, retornando. E fique atento aos sinais que o dia vai te trazer hoje. Em algum momento haverá essa relação. Quem puder, fique mais tempo nesse silêncio, mas sem ruminação, sem contemplação, apenas observando a respiração, o ar entrando, o ar saindo. Se alguém vai voltar a dormir, dorme com essa sensação gostosa e deixe a memória para trás agora. Fique apenas com a sensação. Apenas com a sensação. Deixe a memória passar. Inspire profundamente, quem vai voltar para as atividades. Solte, se espreguiçando. E é isso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Tá bem? Então, leve o dia hoje um pouco mais introspectivo, com cuidado, mas é um dia bacana. Sempre um dia bonito, né? O dia de Sexta-feira Santa. Eu achava sempre muito bonito na minha casa. Ok? Um bom dia a vocês e até amanhã.